Olá a todos! Hoje nós, a turma da terceira série do Ensino Médio do Colégio Mundo Mágico, estamos aqui com um projeto literário cujo objetivo é ressaltar a importância da leitura e da literatura nordestina. Para isso, convidamos aqui hoje a professora mestranda, santo-estevense e poeta Vanilda Araújo. A professora Vanilda, além de exercer a profissão de educadora, também já publicou vários poemas, cujo enredo principal é a Mulher Nordestina. Me chamo Toniele Alves e estarei hoje aqui ao lado da minha colega Camila Borges, conduzindo esta entrevista. Professora Vanilda, primeiramente, bom dia. A senhora poderia iniciar falando um pouco sobre sua trajetória na literatura? Bom dia, quero agradecer a todos, em especial os alunos da terceira série da Escola Mundo Mágico e também a professora Marcela. Eu vou responder essa pergunta com um texto que eu fiz para a introdução da minha dissertação, que me coloca no meu lugar enquanto leitora. E o texto diz assim: na pequena e humilde casa de uma senhora, existia na estante da sala uma coleção de livros que vinham de cestos de lixo de uma escola onde trabalhava de serviços gerais, uma míríade de mundos que aguardavam ser explorados. A estante, com suas prateleiras bem recheadas de histórias, era um testemunho silencioso da paixão pela literatura. No entanto, havia algo curioso em relação àquela coleção de livros. A proprietária da casa e da estante era uma mulher que, apesar de sua imensa vontade, não sabia ler. Em suas mãos calejadas e experientes, manuseava os livros com carinho. Ela sentia a textura das páginas, apreciava as capas coloridas e admirava as ilustrações. Cada livro era como uma obra de arte que ela podia apreciar, mesmo sem conseguir desvendar os segredos escondidos em suas linhas. Ao desenvolver um relacionamento peculiar com os livros, a dona da casa estabelecia uma relação íntima de leitura. Há estudos que confirmam que, mesmo não sabendo ou conhecendo a escrita, o sujeito é capaz de ler. Pois então, a senhora daquela casa passava horas a fios examinando-os, folheando as páginas e imaginando as histórias que elas guardavam. Ela mergulhava em um mundo de fantasia, onde as palavras escritas se tornavam imagens vivas em sua mente. Mesmo não sabendo ler, a senhora era capaz de compreender o poder da literatura. Ela entendia que os livros eram portais para outros mundos, fonte de sabedoria e inspiração. Eles a transportavam para além da sua realidade cotidiana, estimulando sua imaginação e despertando emoções profundas. Paulo Freire, ele vai entender essa magia como um processo que envolve a compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A senhora aprendeu ouvindo nos corredores da escola que o mundo só se transforma por meio da educação. Consciente de suas limitações, pois tinha que cuidar de 5 filhos, e isso exigia tempo e dedicação, a leitora de imagens via nos filhos o futuro diferente do seu. Os ensinamentos das aulas assistidas nos corredores serviram para direcionar a educação dos filhos. Essas são as minhas memórias, delas carrego a experiência de minha vida. Então, levando uma jornada de autodescoberta, crescimento e inspiração, aprendi que os livros não são apenas palavras impressas, mas portais mágicos que podem transformar a alma e abrir horizontes inexplorados. A leitura alimenta não só a alma. Dos livros retiro sustento para a minha família. Como professora, poeta, escrever é sopro de vida. É na poesia que busco resposta para as minhas inquietações. Respondi? Nossa, respondeu completamente. Muito bem. E agora que a senhora já se apresentou, falou um pouco sobre a sua jornada e o quanto a leitura, a literatura é importante em sua vida, nós iremos direcionar agora para as questões sobre as obras escolhidas pela turma. As obras em questão são Capitães de Areia, de Jorge Amado, e Torturado, de Itamar Vieira Júnior. Bom, o autor Jorge Amado é considerado um dos maiores escritores brasileiros. Qual a importância dele para a literatura brasileira e como ele influencia na escrita de livros e poesias contemporâneas? Primeiro eu quero parabenizar toda a turma pela escolha, o romance Jorge Amado, Capitães da Areia e Torturado.
são obras fundamentais para qualquer crescimento, né, intelectual, pela essa caminhada que vocês terão, né, enquanto leitor. Vocês ainda estão se iniciando no mundo da leitura, mas eu já percebo que já tem uma bagagem, porque a escolha do livro já me diz isso. Então, o livro Capitães de Areia é um livro que aborda diversas questões políticas, sociais, econômicas. Ele traz a questão da homofobia, a questão do preconceito racial. O principal enredo são os meninos, né, abandonados, meninos moradores de rua, em condição de rua. Mas ele traz vários outros temas na leitura do livro. Então isso é fundamental para que a gente consiga perceber como é de fato o Brasil que a gente vive, em que Jorge Amado viveu e que a gente vive. Porque todos os dias a gente vê passar no jornal criança em situação de rua, violência contra a mulher, o machismo, e a gente vê e naturaliza os fatos porque a gente vê isso todos os dias. E o escritor, ele vai com sua sensibilidade poética, sua sensibilidade artística e dá um outro norte para todo aquele tema, o que faz mais chamar a atenção. Então, Jorge Amado é fundamental para qualquer início de leitura. Parabéns pela escolha. A senhora citou aqui os temas representados no livro Capitães da Areia, e você poderia me falar um pouco, relacionar essa problemática da marginalização, do abandono infantil, com o cenário brasileiro atual? Sim, como eu havia dito, né? A gente vê todos os dias moradores em condição de rua e a gente fecha os olhos. E o que Jorge Amado fez foi, em uma época em que o Brasil passava por vários problemas, várias transformações social, econômica, política, existiam muitos meninos moradores de rua, né? Esses meninos, eles tinham que sobreviver de alguma forma. E o que eles faziam? Pequenos furtos, pequenos delitos. Mas no início do livro, quando vocês leram logo, vocês perceberam que vinha uma carta dizendo que provavelmente da elite, provavelmente era da elite, dizendo que eram crianças que ameaçavam a urbe. Na verdade, eram crianças que precisavam sobreviver, era criança que precisava de uma família. E isso ainda acontece. Hoje nós temos nossas crianças jogadas de forma, por conta de uma família desajustada, por conta da condição social toda, que a gente não tem políticas públicas que amparem essas crianças. E aí o que é que acontece? As crianças são presas fáceis para o tráfico de drogas, que é o que está acontecendo hoje, na maioria das vezes, né? Então, o tema que Jorge Amado abordou lá na década de 30 é muito presente hoje no nosso dia a dia. Infelizmente. Capitães da Areia, inclusive, foi censurado durante a Era Vargas no governo novo, no Estado Novo, tendo inclusive inúmeros exemplares ateados fogo em praça pública na cidade de Salvador. Você acha que tal ato de vandalismo influenciou para a popularização da obra? E sobre o livro em si, você acredita que ele inspirou o movimento de resistência social e trabalhista? Sim, isso eu vou falar a respeito da minha visão. Quando a gente proíbe uma coisa, por exemplo, se os pais de vocês proíbem vocês de namorar, por exemplo, digamos assim, a gente sente mais interesse de namorar, sabia? Porque o proibido não desperta curiosidade. E aí o que acontece? Quando queimaram os livros de Jorge Amado, a população ficou curiosa para saber o que é que tinha ali. E isso fez com que crescesse mais o interesse pela leitura. E a procura foi muito grande. Tanto é que a segunda edição foi lida por todo mundo e não ficou só em Salvador, Bahia. Foi uma obra que ficou mundialmente conhecida. Bom, como a religiosidade, tanto católica, com a figura do padre José Pedro, como a de matriz africana, como a mãe de Santo Doninha, é retratada na obra? Jorge Amado tem muito disso. Todas as obras dele, ele traz um pouco da religião, principalmente a de matriz africana. E quando ele traz o padre José Pedro, ele traz o padre José Pedro em questão de conflito. Tanto é que ele chega a ser confundido como um comunista. É um padre que está ali e Jorge Amado aborda as questões que tem, problemas que tem ali dentro do convívio entre os padres, e aquele padre em específico, ele tende só a ajudar as crianças, porque ele não concorda com tudo que o governo está trazendo, tudo que a sociedade está fazendo com aquelas crianças. Ele traz a figura do padre como uma forma de ajudar. E na questão de Dona Aninha, que ela é do candomblé, uma religião de matriz africana,
é bem abordada, porque qualquer coisa que os meninos, eles precisam, ele vai no terreiro. Então ele vai buscar a bênção lá no terreiro. Então o Jorge Amado trabalha muito bem essa questão, trazendo tanto o catolicismo quanto a religião de matriz africana. Eu tive acesso à informação de que a senhora realizou um trabalho sobre Jorge Amado. O escritor em questão teve alguma influência na sua entrada para o mundo literário? Sim, sim. Jorge Amado, eu fiz um trabalho recentemente e eu apresentei um pôster na UF, Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, justamente falando da importância desses personagens para o letramento literário. Então eu abordo a questão dos meninos que vivem em condição de rua, como isso pode ser influenciado na leitura dos alunos na sala de aula. E quanto à minha entrada no mestrado de forma específica, eu entrei com um projeto inicial falando sobre Jorge Amado. No meio do caminho eu desisti porque eu dei prioridade a alguns autores da cidade de Santo Estevão, no momento. Mas eu continuo essa busca, esse estudo, essa pesquisa com o autor, porque é fundamental para qualquer estudante de letras, história, geografia, qualquer área do conhecimento. Eu também tive um breve acesso à sua obra coletiva Sarau, inclusive meus parabéns pelo trabalho. A senhora poderia falar como foi o processo criativo em conjunto da obra e como surgiu a ideia desse projeto? Sim, o Sarau, esse livro aqui, o Sarau é um grupo de pessoas que se reúnem uma vez no mês para discutir e falar sobre poesia. Tem artistas, tem professores de todas as áreas do conhecimento, de matemática, biologia, letras, e são todas as áreas que a gente forma, o grupo. E o objetivo é discutir poesia mesmo, é falar de vida, celebrar a vida. Nesses encontros surgiu a ideia de Edson Oliveira, que é organizador do livro, em criar um livro que deixasse registrado o nosso trabalho. E aí saiu o Sarau, que foi lançado em 2017, se eu não me engano, ou 2017. E aqui tem 12 poetas recitando na boca da noite. Esse recitando na boca da noite porque o Sarau acontecia nas noites e até o amanhecer do dia. Acontecia, não acontece, ele está um pouco adormecido, mas vamos retomar. E assim que retomar, eu quero outras vozes, outras pessoas, quem sabe vocês, né, vão fazer parte do nosso Sarau. Agora a entrevistada vai responder algumas perguntas sobre o livro Torturado, escrito por Itamar Vieira Júnior, o qual ganhou muito sucesso pela sua escrita contemporânea e inovadora, contando sobre a vida de duas irmãs no sertão nordestino. Para você, que também é uma escritora que fala sobre o sertão nordestino, o que você acha que o livro Torturado traz como um ensinamento para a literatura brasileira? Bem, Itamar Vieira Júnior, quando escreveu Torturado, ele lançou luz a vários temas, como desigualdade social, a luta pela terra, a relação familiar, os conflitos que existem entre a relação de família. Ele trouxe também a violência contra a mulher, violência psicológica, violência física. Então é um livro que a gente pode, e aqui eu fiz alguns comentários que a gente pode discutir, a representatividade e a diversidade que tem no livro, né, abordando a vida do sertão nordestino no Brasil. E nessa questão do sertão nordestino no Brasil, eu quero pontuar uma diferença que às vezes a gente passa despercebido. Por quê? Quando a gente trata uma obra como Torturado, como Capitães de Areia, que é especificamente o cenário para a criação dessas obras, foi na Bahia, Torturado foi mais no interior, mas Capitães de Areia foi no centro de Salvador, a gente tende a dizer que é uma obra regionalista, a gente geralmente fala isso, e a gente não pode incorrer no risco de colocar Jorge Amado e colocar Itamar Vieira na caixinha do regionalismo, porque eles não cabem nessa caixinha, eles ultrapassam fronteira. Por quê? Por que eu digo isso? Embora Salvador, embora Bahia tenha sido o lugar de inspiração para esses poetas, eles tratam de temas universais, que não acontecem só na Bahia, que acontece tanto em outras regiões como Sul, Sudeste ou fora do país, como a desigualdade social, o abandono de criança, a questão sobre a terra, o trabalho escravo, a violência contra a mulher. Então são temas que toda a região tem, são problemas estruturais, né, que não só a gente trata no Nordeste. O Nordeste foi só inspiração para o poeta.
livro narrado por vozes femininas, como que o livro trata as mulheres negras retintas? O autor trata a mulher negra retinta, especificamente nesse livro, com muita sensibilidade, porque ele vai jogar luz para a história das mulheres, principalmente aquela com a cor mais retinta, como a minha, assim. Ele joga luz para dizer assim, ó, existem pessoas que ainda vivem em condição muito parecida com a de escravo por conta da cor da pele, né? Então e não é por um acaso que as duas protagonistas do livro são negras. Como Itamar Vieira se tornou um dos maiores escritores no cenário brasileiro? E o que você acha da escrita dos demais livros do autor? Itamar Vieira, acredito, essa é a minha opinião, que ele se tornou um dos maiores escritores no Brasil pela sensibilidade em pegar temas como o que já foi citado, né? Temas como abandono infantil, a desigualdade social, a violência contra a mulher, e dar uma sensibilidade literária. Ele escreve isso com cuidado, ele faz uma narrativa que envolve o leitor a partir desses temas. Como eu já havia falado antes, a gente vê todo dia no jornal, mas a gente naturaliza os fatos. Aí vem um autor, que é papel do autor, escritor, dá essa sensibilidade para esse tema, e aí faz com que a gente chame a atenção, ó, essas pessoas existem. Essas pessoas estão ali, vamos olhar mais. É muito comum também a gente colocar a culpa só no governo. A culpa não é só do governo, a culpa é da sociedade de forma geral, né? Porque é direito da criança, é direito do adolescente, um cuidado, isso está na Constituição, se eu não me engano, no artigo 205. Então, toda a sociedade, família, escola, todo mundo está envolvido nessa busca, nessa luta, para que esses problemas, se não sejam resolvidos, pelo menos diminua. No segundo capítulo, narrado por Belonisa, é possível perceber certos acontecimentos recorrentes de raiva de seu marido. Como é possível comparar tal situação com o cenário das mulheres brasileiras? Esse segundo capítulo é um capítulo muito interessante, porque a autora vai narrar a questão de violência que ela sofre, violência doméstica, e violência física, violência psicológica, emocional, e não só com ela percebe essa violência com outras. E não por acaso que Itamar Vieira Júnior, ele traz a questão da faca que corta a língua dela, né? Então, essa aí a gente pode entender como uma metáfora, porque é uma forma de silenciar. Muitas mulheres hoje são silenciadas porque dependem do marido para viver, para o sustento familiar, e isso impede de denunciar uma violência, uma agressão. Muitas mulheres, por medo de ser assassinada mesmo, de perder a vida, fica silenciada. Então essa falta de língua, essa falta de comunicação também pode ser uma forma que o autor jogue luz para essa questão do silenciamento da mulher que vive sobre ameaça constante nos lares. Para pessoas que gostariam de iniciar no ramo da literatura, qual a dica que você poderia dar? Ai, são tantos. Vocês já vêm de uma leitura de Torto Arado, Capitães de Areia. Se vocês ainda não leram, eu trago aqui como sugestão Vida Seca, de Graciliano Ramos, que vai trabalhar nessa questão. E uma outra que eu gosto muito e é bem simplesinho, uma linguagem boa, que é de Antônio Torres, Meninos Eu Conto. São 3 contos que vai falar dessa juventude. Inclusive, o autor faz referência quando ele era jovem, que vivia no interior da Bahia. E assim, é um livro muito bom, eu indico. Para fechar a entrevista, você poderia falar um pouco do seu livro e listar um dos seus poemas? Sim, eu vou falar em especial de 2 livros que, por um acaso, são escritores de Santo Estevão. Eu tenho esse livro que eu gosto muito, que é um atributo a Rejane Aquino, é uma das autoras que está no Sarau. Ela faleceu há mais ou menos 2 ou 3 anos. Faleceu vítima de um câncer, muito novinha, e aí a gente faz uma poesia, né, para ela. Esse aqui é um livro da Maria 3. Maria 3 é um grupo de mulheres que fala justamente da questão da mulher, do papel da mulher na sociedade, em especial a mulher negra. Mas tem outras mulheres também. Esse aqui é as escrituras negras, as pretas também amam, que traz aqui, né, aspectos de como a mulher preta também ama na sociedade, a mulher preta também tem visibilidade.
É um livro muito interessante. Tem aqui o Eros. E esse foi o recente que a gente fez o lançamento lá na UF, né? A Marcela vai gostar muito, sobre os nossos antepassados. E aqui esse que é cartografia poética. Esse livro ele é todo ilustrado, ele fala sobre a nossa cidade, Santo Estevão. São 17 autores que, através da memória, eles relatam cada espaço de inspiração, como por exemplo aqui, ó, vocês conseguem perceber que aqui é o Centro de Cultura, né? Aqui, então o poeta ele vai se referir ao Centro de Cultura. Esse livro aqui é um dos objetos meus de estudo e de pesquisa no mestrado, porque eu trabalho com autores de Santo Estevão. Então eu trabalho com a questão desse livro, porque nos diz muito, fala muito da nossa gente, do nosso povo, do nosso espaço. E esse é o Sarau, que também ele é composto por autores de Santo Estevão, aqui tem listados os nomes. Esse foi o nosso primeiro livro de publicação. Esse livro ele traz temas mais diversos, né? Os autores se sentiram livres para poder falar do que sentem, do que incomodam, do que agrada, que nem sempre a gente fala do que incomoda, a gente fala do que agrada também. E eu vou recitar um texto meu, uma poesia que está aqui no Sarau. Deixa eu achar, Vanilda Araújo. Em que parte a Vanilda está? A Vanilda é uma das últimas. E que diz assim, diz muito sobre esse momento. Nasci no sertão, representada por muitas mulheres. Tieta do Agreste, Gabriela Cravo e Canela. Sou aquela donzela que vive para casar. Sou valente, guerreira, sou da roça e de raça. Não se trata da cor somente, se trata da semente que insiste em germinar. Na mente do perverso, o preconceito é firme, é forte. Difícil é acabar. A culpa será de quem dessa vez? Da falta de leitura? Talvez. Então, é uma poesia que está aqui, é minha. E é só isso. Bom, professora Vanilda, nós dois e a turma inteira da terceira série gostaríamos de agradecer a sua presença nesta entrevista, que foi magnífica. E gostaríamos também de lhe presentear com o Belo Cacto, que é uma síntese de tudo que nós conversamos aqui hoje, né? A questão da resistência nordestina, a resistência da mulher negra. E eu acho que o cacto é uma bela representação para isso, então... Ah, que lindo! Amei! Como vocês são fofas! Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada pela presença. Me convidem sempre que eu venho, viu? Principalmente para o projeto de leitura. Muito obrigada à escola Mundo Mágico pela oportunidade. E sempre que me chamar eu estarei aqui, viu? Ótimo,